Olá! Hoje nós iremos aprender a fazer as configurações iniciais do sistema. Primeiro passo, nós vamos na aba de Ferramentas, Implantação do Sistema, Configurações Iniciais, na aba Configurações do Sistema. Aqui você vai clicar no lapisinho para poder editar. Primeira configuração que nós temos é o arremate ou contramarco. Então, se você utiliza esses dois itens no orçamento, você pode marcar essas opções aqui, que automaticamente o sistema vai cobrar esses dois itens naqueles produtos onde deve ser cobrado, por exemplo, as esquadrias de alumínio. Enviar como medida final para a têmpera é caso você faça o envio da medida final. Eu faço o envio da medida de vão, a têmpera que define as medidas finais para mim. Então, você vem aqui e marca como não, porque a partir daí o sistema vai enviar com a medida de vão e não mais com a medida final. Milímetros de arredondamento é o arredondamento do vidro. Então, no sistema WVETRA, ele já tem um arredondamento de 5 em 5, que é o mesmo que a têmpera faz com vocês. Esse arredondamento é somente para fins de cobrança do cliente, tá? Não é um arredondamento na peça de vidro para enviar para a têmpera. Então, no caso, o sistema ele já vem com um milímetro de arredondamento cadastrado de 5 em 5. Se você precisar editar, você pode trocar aqui. O número do primeiro orçamento é a numeração que você quer iniciar os orçamentos dentro do sistema. Lembrando que essa configuração é realmente para o primeiro orçamento que você for fazer. Se você já fez algum orçamento no sistema, não adianta mais você trocar essa numeração aqui. Eu, por exemplo, eu quero iniciar no número 1. O sistema ele vai seguir a sequência dessa numeração. Eu não quero iniciar na numeração 1, quero iniciar na numeração 1000, por exemplo, que foi o número do último orçamento que eu fiz. Então, você pode informar a numeração 1000 aqui. Margem adicional do orçamento é caso você queira acrescentar uma margem adicional. Então, todos os orçamentos, eles já vão puxar a margem de preço da sua tabela. Se a sua tabela estiver com 50%, o sistema já vai levar esse valor lá para o seu orçamento. Se você quiser, você ainda pode jogar uma margem adicional no total do orçamento. Por exemplo, digamos que o seu orçamento tenha dado R$5.000. Você quer jogar 10% a mais em cima desses 5.000. Então, você pode cadastrar esses 10% de margem adicional, que todos os orçamentos vai ser cobrado essa porcentagem. Se eu não quiser, não precisa, porque lá no orçamento você tem a opção de acrescentar margem adicional. Conforme você for fazendo a impressão do seu orçamento, você vai ver que nós temos vários modelos de impressão. Então, aqui nós temos um dos disponíveis, que seria o com valor unitário com medida. Ele é o primeiro orçamento que aparece na tela de impressão quando você vai fazer a impressão ou o envio para o cliente. Se você tiver preferência, por exemplo, pelo modelo agrupado ou pelo modelo sem valor unitário e sem medida, você pode selecioná-los aqui, que esses modelos eles vão aparecer por primeiro quando você for fazer a impressão do orçamento. Então, seria, no caso, o seu favorito. Aqui nós temos o tipo de impressão do orçamento para têmpera, se os milímetros estão na cor do vidro ou se não estão na cor do vidro. Se você utiliza ou não o kit de perfil, então os meus perfis eles são cobrados por kit. Se eu utilizo o kit de perfil, marca como sim, porque daí o sistema ele vai passar a cobrar por kit e não mais por metro linear. O que era venda de clientes com títulos vencidos é caso você tenha acesso ao financeiro. Então, eu tenho acesso ao financeiro e eu quero bloquear clientes que tenham títulos vencidos aqui no sistema. Eu não quero que seja feito novos orçamentos para esse tipo de cliente. Você pode marcar aqui como sim. O que o sistema vai fazer? Se você tiver um cliente que tem um título vencido e um vendedor vai fazer um novo orçamento para ele, o sistema vai dar um alerta e vai bloquear essa venda. Então, ele não permite que você faça mais vendas se o cliente não quitar o seu título, no caso. Liberar o valor alterado é para que o cliente possa alterar, no caso você possa alterar o valor do orçamento. Então, digamos que o seu orçamento deu R$500, você quer alterar para 550. Se estiver marcado como sim, você vai conseguir fazer essa alteração. Eu não quero que os vendedores alterem o valor do orçamento, quero que seja respeitado o valor da minha tabela. Então, é só deixar aqui como não. Liberar relatórios do orçamento antes de faturar, para você poder ver os relatórios antes de fazer o faturamento do orçamento. Atualizar os preços no estoque é caso você tenha a aba de estoque.
Então, quando você vai inserir um produto na aba de estoque, você tem a opção de informar o valor unitário desse produto. Se você quiser que esse valor unitário já atualize o preço na tabela, você pode deixar como sim. O que o sistema vai fazer? Quando você inserir o valor de uma fechadura, por exemplo, a R$ 15, esse valor ele já vai ser atualizado na sua tabela de preço. Se você não quiser, então eu não quero que o estoque tenha interferência na minha tabela de preço. Pode deixar aqui como não. Utiliza preço de markups, é caso você trabalhe com o módulo de markup. Então, eu trabalho com o módulo de markup. Você precisa marcar essa opção aqui para que o sistema passe a cobrar a partir desse módulo. Obrigar a informar CPF ou CNPJ e e-mail é no cadastro do cliente. Então, essas opções, elas são opcionais hoje dentro do cadastro. Então, o usuário que for fazer o cadastro do cliente, ele pode ou não preencher essas duas opções. Se você quiser deixar como obrigatório, é só você informar aqui. Baixar o estoque da emissão da INF é caso você queira fazer a baixa do estoque automática a partir da emissão da nota fiscal. Então, quando você enviar uma nota fiscal para a Receita e for autorizada, os produtos daquela nota são baixados automaticamente dentro do seu estoque. O nome da etiqueta no código de barras é o nome da sua empresa. Então, como que eu quero que apareça o nome da minha empresa no meu código de barras? Aqui você vai digitar o nome que você quer que apareça. Então, aqui no caso, minha empresa. Tá? Pode ser o nome da sua vidraçaria, você pode abreviar. É realmente o nome que você quer que apareça na etiqueta de código de barras dos produtos. Obrigar a informar dados da entrega é no orçamento. Então, se você quiser que o vendedor ou que o usuário que esteja fazendo o orçamento seja obrigado a informar o nome da obra, o endereço da obra dentro do cadastro do orçamento, você pode marcar essa opção. Ele não vai conseguir dar sequência no orçamento enquanto não informar os dados da obra. Bom, feito isso, feitas as alterações, nós vamos confirmar. Nós teremos aqui no próximo treinamento a explicação sobre os dados de default. Caso você tenha alguma dúvida sobre esses dados que nós vimos aqui na tela, é só entrar em contato com o nosso suporte.